E o tema de hoje é o dever de colaboração de terceiros para com o oficial de justiça. Eu pergunto para a proprietária, ela não me dá a informação, eu ligo para o cara e o cara não me atende. Aí eu volto numa outra diligência, dá sorte, né? Qual é o comportamento que a gente deve ter em relação a essas partes? O oficial não tem segurança no que está falando. Esse terceiro que já não quer lhe prestar informação, aí é que ele não vai fazer mesmo. Caso aquela parte se recuse, minta, se omita, será que tem alguma consequência para ela? E se ele não fizer, como é que eu ajo? Como levar essa consciência para ele de que sim, é um dever? De que forma a gente deve orientar essas partes ou mesmo adverti-las? Onde que é que essa pessoa se encaixa no processo? Quais são as consequências ou não que poderia ter para ele? Quais são os deveres? Por que a gente precisa da cooperação de terceiros? Então cabe a nós explicar isso para eles. Está falando de uma efetividade da diligência para que a gente tenha a efetividade do comando judicial. E vamos a mais um episódio dos podcasts da Escola de Oficiais, hoje um pouquinho diferente para vocês. E antes que eu diga o tema, já se inscreve, curte e compartilha. Eu sou eu sou Mauro Faião, estou aqui com um convidado especial, Daniel Faião, e o tema de hoje é o dever de colaboração de terceiros. Daniel costuma ter problemas com terceiros, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu tenho. Explique para que eu não tenha mais. Porque eu tenho. Porque todo oficial de justiça tem. Esse é um tema extremamente polêmico. O nosso objetivo aqui hoje, Daniel, é discutir um pouquinho sobre qual é o dever de colaboração de terceiros, que não são exatamente partes no processo, para com o oficial de justiça durante as suas diligências judiciais. E não necessariamente durante uma audiência, não necessariamente perante o juiz, mas perante nós, oficiais de justiça. Como é que nós podemos e devemos lidar com esses terceiros? Se a gente pode fazer uma advertência, se a gente não pode fazer nenhum tipo de observação, se a gente pode intimar ou não. Qual é o comportamento que a gente deve ter em relação a essas partes? E também se existe algum tipo de consequência. Caso aquela parte se recuse, caso aquela parte minta, se omita, será que tem alguma consequência para ela? De que forma a gente deve orientar essas partes ou mesmo adverti-las? Então esse é o bate-papo de hoje e eu já começo logo jogando para você qual é o maior problema que você acha que existe em relação à colaboração de terceiros. Poxa, o maior problema é fazer que o terceiro entenda que ele tem o dever de colaborar. Porque nessas horas ninguém quer se envolver, às vezes é amigo, às vezes é namorado, marido, esposa, e ninguém quer se prejudicar ou se envolver no processo. Hoje vai ser um papo um pouco meio difícil, né? Sem o Cleiton aqui, nosso diretor não veio dirigir a gente, mas ele fez uma aberturazinha com cortininha ali na TV, viu? Vai ter umas coisas diferentes nessa TV hoje. Fazer com que o terceiro entenda que ele tem o dever de colaborar no processo, apesar de não ser parte no processo. Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Para a galera que está assistindo, saibam que eu estou de férias. Como vocês estão? Estou de férias, de boa, mas antes de entrar de férias, eu me empenhei para cumprir o mandado de prisão. Já havia feito algumas diligências para localizar o endereço, localizar a pessoa. Enfim, logo antes das férias, eu efetuei uma última tentativa, chamei polícia militar, mandado de prisão por dívida de alimentos. A propósito, o primeiro cardzinho aqui, a gente já conversou sobre isso num outro momento. Clica aqui depois para assistir esse videozinho. E chegando lá, eu percebi que era um mercadinho. Nesse mercadinho, muito pequenininho, numa região pobre, tinha uma moça que era atendente. Me identifiquei, perguntei pelo réu, sem falar nada do mandado. Ela falou assim, é o meu namorado. Eu estou com um documento para ele, uma parte do processo para ele, ela quis saber um monte de coisa, eu falei, é sigiloso, não posso compartilhar com a senhora, mas eu preciso conversar com ele pessoalmente. A que horas que ele volta? E ela falou que não sabia, porque ele fazia entrega para aquele mercadinho, ou seja, é o namorado dela, mas ele faz entregas naquele mercadinho e saiu para fazer uma entrega. Isso era umas 3 horas da tarde. O fato é que eu esperei lá ele voltar, até as 6 horas, e ele não havia voltado.
Já dava tempo de fazer uma entrega, né? Já dava tempo de fazer muita entrega. Pedi no meio do caminho que ela telefonasse para ele, que mandasse uma mensagem. Enfim, tentei puxar terceiro para a diligência e não deu muito certo. Tá? Só que eu acho que esse contexto é um contexto que a gente pode discutir aqui nesse momento, justamente para trazer isso como exemplo, sentir essa dificuldade, porque poxa, o oficial de justiça está ali na frente de terceiro com o documento em mãos, não custava nada uma atitude dela. Então isso foi omissão, isso foi má fé, ela estava tentando proteger o réu, que é o atual namorado dela, como é que é isso? Né? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades do oficial de justiça em relação a terceiro. Sim, o interessante é que esse talvez seja o caso mais delicado de todos, porque você está envolvendo um companheiro, um familiar, que às vezes não está prestando a informação porque está acuado, porque está com medo de uma represália mesmo do próprio réu, e a gente sabe que existe todo tipo de agressão, ou está de má fé, e é essa diferenciação que a gente precisa saber, né? Inicialmente eu já digo logo, se eu sei que a pessoa está de má fé ou se eu percebo, o nosso comportamento é um. Se a gente percebe que a pessoa não está de má fé, mas que na verdade ela está ali com medo ou não sabe como agir, é outra. Isso vai envolver até a questão de responsabilidade sobre esse ato. Então esse exemplo é bem legal para a gente discutir. E eu puxo inclusive a responsabilidade do próprio oficial de justiça, porque a gente está falando do dever do terceiro, até onde o terceiro deve colaborar, até onde não. E aí, eu sei que a gente vai ter o questionamento dos colegas. Até onde o oficial de justiça deve questionar, deve tentar levantar essa informação? Ah, mas eu só vou lidar com o réu, eu não vou colocar nenhum terceiro na jogada. Se o terceiro não quiser dar informação, eu não vou cobrar. Será que esse é o comportamento lícito nosso? Quando a gente fala de dever do oficial de justiça também, a gente fala o dever de procura. A gente tem expressamente previsto, eu vou ficar no Código de Processo Civil, o dever de procura, tanto em relação a pessoas, quanto em relação a bens. Bens para constrição, em geral, buscas e constrições na esfera da execução, e a busca por pessoas. A gente tem lá expresso no Código de Processo Civil: o oficial de justiça procurará o réu, e onde o encontrar, o citará. Mas não diz como vai ser feita essa busca, essa procura. E a gente precisa ficar interpretando o código, legislação, princípio, para saber até onde eu devo agir, até onde eu devo insistir para um terceiro colaborar e até onde o terceiro deve colaborar. Na verdade, nem é o nosso tema relacionado ao oficial, mas sim ao terceiro, mas é importante dizer isso desde logo, porque o oficial, ao meu ver, tem sim o dever de procura, tem o dever de tentar levantar essas informações. Hoje a gente diz tranquilamente que o oficial de justiça é um agente de inteligência processual. A gente tem discussão já no Congresso Nacional isso, com tentativas de incluir no Código de Processo Civil, para tirar aquele caráter genérico do dever de procura e passar a ser algo mais específico, dizendo que o oficial deve empregar esforços, deve utilizar a atividade de inteligência, que é a atividade de levantamento e análise de informações, para poder atingir o objetivo, em prol do jurisdicionado, em prol do processo. E aí, tendo isso em mente, a gente volta para o terceiro, né? Que é o grande problema dessa situação que a gente está aqui. Mas o código até aí não fala pra gente até onde a gente deve se empenhar, qual é o nosso limite, até onde a gente deve cobrar de terceiros ou das partes. Nesse exemplo que eu coloquei, eu escolhi aguardar lá por 1 hora, 2 horas, em pé, em frente ao balcão. Porque como era um mandado de prisão, eu já estava com apoio policial e tal, já tinha feito essa logística, eu não queria perder a diligência, eu queria tentar mais. Do contrário, o que eu precisaria fazer? O que eu fiz, na verdade? Marquei nova diligência, nova data, nova viatura policial, novo tudo. Ah, Daniel, mas se eu fosse você, se eu não tivesse encontrado ele de cara, eu já teria ido embora logo. Mas, ora, esse é um caso específico em que o cara é um entregador. Então ele não tem horário fixo para estar lá. Eu não sei nem se ele volta para a empresa no final do dia. Eu não sei se ele está na rua ou se ele está lá. Eu pergunto para a proprietária, ela não me dá informação. Eu ligo para o cara e o cara não me atende. Aí eu volto numa outra diligência. Na sorte, né? Quem sabe se eu encontro o cara lá ou não. E aí, é melhor voltar depois várias vezes na sorte ou esperar, né? Pois é, aí é uma grande loteria. Nesse caso eu preferi esperar. Me dei mal, né? E aí até hoje eu não sei se a moça que me atendeu estava de má fé, porque o oficial de justiça não tem como provar isso, né? A gente não consegue provar que o terceiro está de má fé pelo fato dela não ter falado para mim a hora que o cara ia voltar, onde que ele estava para eu ir ao encontro dele no outro endereço. Ela se omitiu.
ela avisou para ele e não volta? Provavelmente. Então, a gente nunca sabe. Né? Mas o oficial tem muito jogo de cintura e a gente costuma dizer que a gente sente essas coisas, né? Mas é um instinto, é uma intuição. Não dá pra gente tomar uma atitude baseado numa prova do comportamento de terceiros. Sim. E esse sentimento que a gente tem que ter remete muito àquilo que a gente discute, até quando a gente fala de conciliação e mediação em diligência, né? E eu também sempre falo, quando eu vou tratar de aquele tema de formação de oficiais, aquela instrução inicial, que é como você lidar com as pessoas. E isso é especialmente importante com os terceiros. Porque o terceiro não quer dar informação. Você precisa saber chegar, independente de até onde vai o dever do oficial em perguntar, até onde vai o dever do terceiro em colaborar. Se você não tem um diálogo bem feito, se você não é bom no rapport, que a gente fala muito sobre isso também, você não consegue se aproximar do terceiro, trazer confiança e credibilidade para a sua diligência. Se você chega com aquela cara de turrão, de autoridade, já impondo, eu sou oficial de justiça, isso é uma ordem judicial, me dê informação. Você vai conseguir de vez em quando por uma questão de intimidação, mas em geral as pessoas se retraem. Se você não consegue lidar bem com elas, se você não consegue passar credibilidade, não é nem credibilidade eu acho a palavra, eu acho que é confiança, é até um pouco de afeto que a gente consegue, não sei se afeto é a palavra, né? Mas não deixar a pessoa com medo na primeira chegada, na primeira impressão. Isso, retraída. É você conseguir se aproximar e fazer com que ela goste de você. E como fazer isso com um porteiro de condomínio? Porteiro de condomínio, Porque esse é outro problema. eu acho que tem que ser o nosso melhor amigo, né? Tem. São os Opa, porteiros. você me lembrou de um card. E aí, galera, esse cardzinho aqui, ó. O Cleiton, que não está aqui hoje, ele se fantasiou de porteiro e a gente falou sobre como efetuar diligências, como lidar com um porteiro de condomínios. No outro vídeo que está lá para você ver depois, está bem legal. Mas, voltando de novo a esse meu exemplo, eu não vou mergulhar nele, eu conversei com uma menina que estava atendendo o mercadinho. Mas o porteiro de condomínio é uma realidade muito tangível de muito oficial de justiça. E a maioria, eu não vou dizer da maioria, mas muitos porteiros se negam a dar informações, primeiro, por medo, segundo, porque não sabem se vão cometer algum erro no trabalho, terceiro, por ordem do próprio condomínio, do síndico, por desconhecimento. E aí, como lidar com o porteiro? Porque, puxando o tema do nosso vídeo, né? Porque a gente está falando do dever de colaboração de terceiros. E aí o porteiro é um ótimo exemplo também desses terceiros. Assim, olha, porteiro, familiar, vizinho, geralmente a gente está por aí também, pessoas que trabalham na mesma empresa. Em qualquer caso, a comunicação é o mais importante, independente se tem obrigação, se não tem. Se você sabe se comunicar, e aí a gente vai para os 3 elementos que eu costumo dizer. Primeiro, você tem que ter uma boa comunicação. Não adianta chegar impondo, não adianta chegar atropelando as palavras, não adianta chegar mentindo. Você pode até conseguir uma informação ou outra, mas no geral o resultado vai ser ruim. Depois da comunicação, se não for suficiente, você demonstra um conhecimento. Você adverte, você informa as possibilidades, as consequências. Se não funciona e é necessário, você impõe. Então é como na força policial, é progressivo, né? O uso progressivo da força, aqui é o uso progressivo da diligência. Você se comunica, você demonstra o conhecimento, faz a advertência se necessário e no final você impõe, inclusive com terceiros, porque tem momentos em que o terceiro vai ter o dever de tomar determinada ação ou de prestar determinada informação ou um documento. Às vezes a gente tem até na própria ordem judicial. E o porteiro, eu acho que é o melhor exemplo disso, e daqui a pouco eu vou fazer um comentário, não vou adiantar agora não, mas a gente tem previsão legal, inclusive. O porteiro é um funcionário que ele é muito abrangente nessas nossas diligências, né? E você falou sobre conhecimento. É muito difícil, não sei se aconteceu com você, mas ver como se coloque na posição do terceiro que está recebendo o oficial de justiça, que faz uma pergunta, por exemplo, ou coloca alguma objeção e o oficial gagueja. E o oficial não sabe explicar. E o oficial se enrola. Mas acabou-se. O oficial não tem segurança no que está falando. Esse terceiro que já não quer lhe prestar informação, aí é que ele não vai fazer mesmo. Porque na hora que você conversar com ele, ele falou, esse cara está enrolado. Será que ele está falando a verdade? Será que o oficial está falando a verdade? A verdade
que se coloca em jogo é a do oficial de justiça, da credibilidade Será do que eu oficial tenho de esse justiça. dever mesmo? Que eu não tenho nada a ver com isso? Será que ele é oficial de justiça mesmo? Eu já ouvi essa pergunta. Só que isso era uma outra pessoa que estava um pouco mais arrogante, apesar de eu já ter me identificado. Enfim, isso aí, história de oficial de justiça, né? Mas o próprio oficial se coloca em xeque quando ele gagueja, quando ele está inseguro, quando ele não sabe o que fazer, quando a resposta não está na ponta da língua por falta de conhecimento, até mesmo de estar bem instruído, ou até mesmo, às vezes, de dar uma lida no processo, quando o processo é um pouco mais complicado. Então é sempre interessante, quando você perceber que o bicho vai pegar, dar uma estudadinha antes, no processo, no procedimento, se organize em relação a isso. Dá uma lida no artigo 77. 77 fala muita coisa. Vai, chego já nele. A questão do porteiro, a gente fala lá no outro vídeo, né, que o porteiro ele tem que ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo. E isso às vezes é uma realidade, às vezes não. E eu vinculo isso muito à comunicação, vou insistir nesse quesito. O porteiro, ele é uma pessoa que é colocada numa situação muito delicada. Porque de um lado ele tem um dever de colaborar com o judiciário, com o Estado, como qualquer cidadão tem, e de outro lado ele tem o seu patrão. É o chefe. Tem o seu chefe. Então, em geral, ele responde ao síndico, ele responde ao condomínio, não responde individualmente a cada morador. Mas na prática acaba sendo. Então, o porteiro, a gente tem que saber lidar com ele, porque a gente tem que entender que ele está numa situação frágil. Ele pode perder o emprego dele a qualquer momento. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E aí eu vou voltar à má fé e ao medo de prestar informação. A gente tem que saber com quem que a gente está lidando para saber até onde a gente vai cobrar e até onde ele tem esse dever, né, de prestar uma informação ou de conceder um acesso. A gente vai ficar aqui na questão da informação, porque acesso é outra história, é ato coercitivo, a gente não vai discutir isso nesse vídeo. A gente já comentou sobre isso naquele outro vídeo que a gente apontou agora há pouco, então deixa o porteiro quietinho lá, mas a gente pode trazer exemplos de testemunhas, exemplos de advogados, os exemplos em relação ao dever de prestar informação. Pelas testemunhas, pelos advogados, por exemplo. Geralmente esse dever dos terceiros, ele é partes de terceiros também. Ele é voltado à produção de prova. O código fala muito em produção de prova, ele fala em depoimento, ele fala em descobrimento de verdade, ele fala em quebra de sigilo, a apresentação de documentos, que às vezes tem a ver com quebra de sigilo, e muito disso é voltado à produção de prova, a descobrimento de verdade, que é a literalidade do código. Mas aqui a gente não está falando exatamente disso, né? A gente está falando de uma efetividade da diligência para que a gente tenha a efetividade do comando judicial. Mas é um dos deveres, não é o dever de produzir prova, não é o dever de descobrir a verdade, é o dever de colaborar com o comando judicial. Que aí a gente já remete lá para o 77, né, que é o que fala sobre o dever de todos que são envolvidos no processo. Então são vários deveres, inclusive do advogado. Só que o advogado ele tem uma peculiaridade diferente das partes, porque ele está ali representando o seu cliente. E aí você contou uma história sobre a pessoa não querer colaborar. Eu tenho história também. E eu lembrei agora que você falou de advogado. Olha que interessante. Aconteceu comigo numa citação criminal de uma colega fazer uma diligência no escritório de advocacia. E o advogado informou: desconheço o réu. E aí a colega pegou o nome do advogado, registrou o endereço, inclusive a OAB dele, ele forneceu, e registrou essa informação. E esse mandado depois veio para mim, né, para tentar novas diligências. Citação criminal, era um crime de estelionato. E aí eu levantando novas informações, no final das contas eu percebi que esse endereço era utilizado sim pelo réu e que o advogado era filho dele. Ou seja, o filho do réu mentiu deliberadamente. Isso é uma inovação ilegal, talvez? Bom, a questão é, o advogado não tem o dever do sigilo, assim como outros profissionais, assim como o médico. Ele não é obrigado a prestar as informações em relação ao seu cliente. Sim. Isso é um fato, isso é uma verdade. Ele só representa o cliente. Logo, você não pode exigir de um advogado que ele
preste as informações, como telefone, como endereço ou como informações pessoais. O advogado ele só vai fazer isso com a autorização do seu cliente. Isso é tranquilo. O problema nesse caso é que ele mentiu. E essa mentira do advogado iria prejudicar o processo, iria prejudicar a sociedade, porque é um crime que eventualmente pode prescrever. Não estou julgando aqui se ele era culpado ou não, mas o advogado dessa forma, ele atrapalhou expressamente, atrapalhou com má fé o processamento, o andamento do processo. E aí eu tive que ir com todo o cuidado para conversar com ele, porque de um lado existe o dever do sigilo, mas de outro também existe o dever de colaboração, o dever de boa fé, especialmente por se tratar de um advogado e a gente tem uma questão de dever ético. Então o que aconteceu? Eu, entre aspas, confrontei o advogado, não fiz joguinhos, não ameacei, não insinuei nada. Eu apenas diretamente cheguei, olha, eu sei que o réu é seu filho, que o senhor é o advogado dele, o senhor informou que não o conhecia, mas eu já sei que ele frequenta o local, então eu preciso citá-lo. E eu, delicadamente, eu sugeri que aquilo que ele estava fazendo poderia ser considerado antiético e que eu esperava a colaboração dos dois para realizar a citação. E assim foi feito. Daí ele colaborou completamente, o réu compareceu ao fórum e eu fiz a citação. Numa situação dessa também, que a OAB dele fica em xeque. Exatamente. Beleza, você está falando do advogado, mas eu tenho aquele assunto ainda da prisão para a gente contextualizar, dissecar ele mais um pouquinho. Só que antes disso, para a gente ter mais argumento, e na ausência do Cleiton, eu vou lhe perguntar o que diz a lei sobre o dever da cooperação de terceiros. E o que será que diz a lei? Ficou bonito esse quadro, não ficou não? A lei diz pouco, como quase sempre, em relação ao oficial de justiça em si. Agora, ela traz normas gerais sobre o dever de colaboração. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem esse objetivo de trazer mais ênfase ao dever de colaboração das partes. Tá? Isso daí é bem tranquilo no ramo jurídico. A gente sabe que todos têm o dever de colaborar, mas esse dever de colaboração é bom ressaltar que é o dever de boa fé. Isso não quer dizer que o réu vai chegar lá, vai produzir provas contra ele, ou que ele vai prestar todas as informações que lhe forem solicitadas. Não é esse. O dever de colaboração é o dever de boa fé, como foi o exemplo desse advogado. Sim. Ele precisa agir com boa fé, as pessoas precisam agir com boa fé. E lá no artigo 6º, ele reflete justamente esse dever de cooperação. Eu vou ler aqui porque às vezes é importante ler alguns artigos. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar, e aqui ele fala em sujeitos do processo, entre si, para que se obtenha em tempo razoável, olha aí o princípio da razoável duração do processo, decisão de mérito justa e efetiva. Esse artigo aqui, embora ele seja genérico, ele é voltado aos sujeitos do processo. Aqui ele não menciona exatamente terceiros, mas ele traz esse dever de cooperação que obviamente está envolvendo as partes. Como que é o início do artigo? Todos os sujeitos do processo. Os sujeitos do processo, aí não está falando de terceiros. Não, ele não fala, mas é o princípio de cooperação. CPC. Sim. Tá. Aqui ele traz o princípio da cooperação e a gente pode usar princípios para fazer as devidas interpretações. E aqui só para esclarecer, dentre os sujeitos a gente tem autor, a gente tem réu, a gente tem pessoas que intervêm, são os intervenientes, são sujeitos parciais, onde a gente exige deles uma boa fé, mas não pode exigir que eles saiam produzindo prova contra eles aí, né? E a gente tem os imparciais, que é o juiz, e a gente não pode se esquecer dos seus auxiliares. Então, oficial de justiça também é sujeito de processo. Oficial, analista, técnico, chefe de secretaria, assessor, todos são sujeitos do processo. Peritos, intérpretes, essas pessoas têm o dever de colaborar, de trazer maior efetividade no processo. Isso significa que nós devemos agir de maneira mais proativa também. Muitos dizem, não, eu não vou fazer nada porque se eu fizer eu sou parcial. Não, você é parcial se você for tendencioso, se você tiver alguma preferência ou alguma tendência. Trazer elementos para que o processo seja resolvido reflete o dever de cooperação, inclusive nas nossas diligências.
onde a gente busca por novas informações. Eu não estou agindo em prol do credor, do devedor, do autor, do réu. A gente está agindo em prol do processo. Então, trazendo esse artigo informação 6, para compor o processo. isso, para que o juiz possa decidir a causa de forma imparcial. Então, esse artigo 6 é o que traz, respondendo a tua pergunta, de maneira geral, esse dever de cooperação. Tá? Mas a gente tem outros dispositivos. A gente falou já do 77, mas antes de falar do 77, que eu acho que vai trazer mais discussão, eu queria mencionar o do porteiro, que a gente já comentou, né? Você sabia que existe dispositivo no CPC Sobre o porteiro. sobre condomínio, em que induz esse entendimento de que o condomínio deve cooperar, colaborar? Isso veio no CPC 2015 também. E você que está curioso, que dispositivo é esse? Esse é o artigo 248, quando ele fala que as citações, as cartas de citação enviadas para o condomínio, recebidas pelo condomínio ou recebidos pela pessoa jurídica responsáveis pelo recebimento de correspondência, têm validade. E para isso deve ser colhido o nome do porteiro. O porteiro, obviamente, vai informar se a pessoa reside, se ela não reside, porque, por exemplo, o carteiro ou o oficial de justiça só vai conseguir ter a informação se a pessoa reside ou não se o condomínio informar. E ora, se o condomínio tem o dever de receber aquele mandado, aquela carta, por que eu não posso interpretar de que o condomínio tem o dever de colaborar? Claro que tem. Todos têm. O condomínio, nesse caso, especialmente. Então, o porteiro, que é uma das vozes do condomínio, tem o dever de colaborar no ato processual. E aí a gente traz por analogia. Se o oficial de justiça precisa de informação se a pessoa mora, se ela não mora, a hora que está em casa, a hora que não está em casa, até mesmo para fazer uma comunicação com hora certa, que também é dever do condomínio de receber, hoje está lá expresso no 252. Tudo isso induz a crer que o dever de cooperação ele é ainda mais enfatizado dentro de um condomínio. Então, o porteiro, que já é nosso amigo, sim, a gente tem agora no CPC 2015. O duro é que eles não têm essa regra. Alguns não têm esse conhecimento, né? Nem o porteiro, nem o próprio síndico. E aí, para sanar essa dificuldade, alguns tribunais de alguns estados, eles elaboraram manuais para condomínios. Hoje eu sei que o estado de São Paulo tem, o estado de Sergipe está criando, eu não sei se o seu estado tem um manual para os condomínios da sua cidade. Se tiver, conta pra gente, porque de repente a gente pode disponibilizar aqui de alguns estados para o pessoal baixar, para usar como modelo ou até usar de fato nas suas diligências. Mas já existem manuais sobre isso. Sim, é importante que se tenha para orientar tanto os oficiais quanto os terceiros. E o condomínio é uma situação muito delicada porque existem muitos processos, seja de cobrança de condomínio, e aí a gente fala de condomínios de luxo, que a gente sabe que o acesso é ainda mais difícil e que existe uma certa coerção sobre os porteiros para que eles não deem informações. E aí, como eu falei, né? O porteiro fica no fogo cruzado aí. Realmente é difícil para ele. E aí eu trouxe esse dispositivo do porteiro, do condomínio da pessoa jurídica, em que a citação é válida quando é entregue, mas também o dispositivo da hora certa. E veja que o dispositivo da hora certa, ele talvez seja o único dentro da nossa legislação processual que dê uma obrigação expressa para terceiro, que é o dever de comunicar o réu de que o oficial de justiça vai retornar no dia seguinte para efetuar a hora certa. E esse dispositivo ele é tão interessante que, aliás, ele é tão importante para regularidade do ato processual que a gente precisa entender qual é a finalidade dele. Infelizmente eu vejo muitos colegas que não aplicam. Eu vejo colegas que não aplicam quando o terceiro não quer participar do ato processual. Não é isso que os terceiros dizem? Eu não tenho nada a ver com isso. Procure outro. Essa é a pior dificuldade no momento da citação com a hora certa. O terceiro. É o terceiro. É encontrar alguém que, na ótica do oficial de justiça, queira participar como esse terceiro, como se dependesse da vontade do terceiro. Exatamente. E é nesse aspecto que a gente pode dizer com certeza absoluta, é dever do terceiro e é texto expresso de lei. Aqui a gente fala de princípio de legalidade,
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Aqui a gente tem uma disposição muito tranquila. Não há dúvidas quanto a isso. Ou seja, o terceiro tem o dever de participar do ato processual, logo, de prestar informação sobre o destinatário, de receber a intimação e repassar, entre aspas, o recado de que a diligência vai ser renovada. E a gente vê isso frequentemente não acontecendo, né? E cabe ao oficial de justiça esclarecer, demonstrar o conhecimento, né? E aí o que fazer diante da recusa desse terceiro? Como levar essa consciência para ele de que sim, é um dever. Ah, e se ele não fizer, como é que eu ajo? Vamos falar logo do danado desse artigo 77, que eu acho que faz parte de uma das soluções. Que a gente pode falar de ato atentatório à dignidade da justiça. Exatamente. E outros elementos. Exatamente. O 77, ele traz, na verdade, uma possível penalidade. Sim. Né? O 77, ele traz diversos deveres, diversas obrigações de todos. Né? Eu vou até ler, eu estou com ele aqui? Estou. Então, o que diz o 77 que a gente mencionou tanto? Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Então veja, como você falou, né, Daniel? O 77 ele menciona todos que participem de qualquer forma. Ele é extremamente amplo. Ah, mas eu sou terceiro, eu não participo do processo. Eu não tenho nada a ver com esse processo. A partir do momento em que o oficial de justiça está fazendo uma diligência judicial, toda aquela diligência está envolvida no processo. Então, todas as informações lícitas, necessárias, adequadas que o oficial de justiça solicita, estão diretamente ligadas ao processo. Logo, o terceiro está envolvido, infelizmente. Essa é a resposta que a gente precisa ter na ponta da língua quando o terceiro perguntar: mas eu não sou réu, eu não sou autor, eu não sou vítima, eu não sou testemunha. Sim, mas você neste momento está participando do processo, afinal de contas estou em diligência no processo judicial e conversando com você. Então não é porque você não é o réu, você não é acusado, que você naquele momento não esteja participando do processo. E essa é a resposta que a gente deve entregar para terceiro, para que ele fale assim: opa, entendi. Antes eu, por ser leigo, ou má fé, ou o que seja, eu estava aqui dizendo que não sei, que não faço parte, que não tem nada a ver com isso. Agora, minimamente, eu, terceiro, entendi. Pronto, oficial, e agora? Porque assim, normalmente os terceiros eles colocam objeção, eles não querem, eles dificultam. Vez ou outra a gente encontra uma pessoa que fala. Com exceção do vizinho fofoqueiro. Tem os vizinhos fofoqueiros, né? É ótimo. Quando é a inimiga. Eles fazem isso. Mas, em geral, obstáculos, objeções, dificuldades, Receio, até a gente. Receio, medo, dependendo da natureza do processo, né? Até que a gente consiga explicar onde que é que essa pessoa se encaixa no processo, quais são as consequências ou não que poderia ter para ele, quais são os deveres, por que a gente precisa da cooperação de terceiros. Então, cabe a nós explicar isso para eles. Então, primeiro ponto, sim, você faz parte do processo. Então, a gente começa já a descascar melhor esse danado desse artigo 77. Aí a gente já está no passo 2, né, que é mostrar o procedimento, conhecimento jurídico. Claro que a gente tenta, o máximo possível, ir na conversa. Fazer aquela amizade, convencer, para depois entrar nessa parte mais técnica, né? Mas ela é necessária. A gente só está falando dessa parte mais técnica porque a gente já sentiu que a pessoa já não quer colaborar. Qual é o telefone do seu filho, por exemplo? Não sei. Não sei qual é a mãe que não sabe o telefone do seu filho. Existe? Existe, que por algum motivo e tal. Mas é muito improvável que a mãe não saiba o telefone de um filho. Então a gente precisa convencê-la. Dentro o artigo 77, ele traz vários dispositivos, né, vários incisos que falam sobre as obrigações. As principais que eu posso citar não inovar artificiosamente, eu acho que é assim que ele fala, eu não anotei aqui. O que é isso, não inovar artificiosamente? É não mentir. Não mentir. Não mentir no processo de maneira que atrapalhe o seu andamento. E o outro, que eu salvo engano, é o quarto, inciso 4, né? Que ele fala que você não pode criar embaraços à efetivação das decisões judiciais. Esse eu acredito que seja o mais importante para a gente. Tanto não mentir, que foi o exemplo do advogado que eu dei, que ele mentiu, logo está cometendo ilícito civil,
e não criar os embaraços, que talvez seja o seu caso, do seu exemplo, em que a moça aparentemente ficou ali dando informação, não colaborando, então dá para pensar em falar em criação de embaraços, né? E há consequências para isso. Deixa eu tentar facilitar a vida do pessoal. Gente, eu vou pedir para a edição do vídeo colocar aqui embaixo nas descrições o artigo 77 do CPC na íntegra. É um artigo um pouco extenso, ele tem ali alguns incisos, alguns parágrafos. Vale a pena dar uma lida. A gente vai conversar um pouco melhor sobre esse artigo aqui ainda, sobre algumas consequências. Vamos falar de ato atentatório à dignidade da justiça, previsão de multa, quem é que aplica, não somos nós, é o juiz, mas ao longo do bate-papo está escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, só para a gente não falar errado, eu vou colar aqui o que fala sobre cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. É realmente o inciso 4. É ele mesmo. E o que fala sobre não mentir, eu acho que é o 2. Não formular pretensão, apresentar defesa, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração, à defesa do direito, também não. Achei. É o 6. Não praticar inovação ilegal. Não é o artificiosamente, não. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Eu levei alguns anos para entender isso daqui e a minha conclusão é: não minta. Não minta. Não mentir. É uma frase bonita para dizer isso, né? E aí as consequências, como você falou, são de natureza civil, né? É um ilícito civil você realizar esses atos, né? E a consequência é multa. É algo que a gente não vê sempre, né? É difícil a gente ver, mas é possível, inclusive nas advertências, que é a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Existem alguns casos no CPC, mas o que é voltado para terceiros, especificamente, que a gente pode utilizar como argumento para convencer a pessoa a colaborar, é esse. Mexer no bolso. 77. Mexer no bolso. Edição, ajuda a gente. Coloca aqui na tela, que é um nome muito bonito. Ato atentatório à dignidade da justiça. É passível de multa de até 10 salários mínimos. Então, quando a gente fala isso para terceiro, que está se comportando e a gente pensa ou tem a impressão que ele está mentindo, ou está de má fé, ou está omitindo informação, e a gente explica, a gente adverte isso a terceiro, né, notificando, explicando isso, que o juiz pode, caso entenda, aplicar essa multa. Comigo, por experiência própria, terceiro já mudou de postura facinho, rapidinho. Veja, não é ameaça, não é colocar no canto da parede, mas é uma advertência séria, baseado no que diz o CPC. É lícito. É lícito. É lícito. Você está falando exatamente o que representa o dever de colaboração de todos perante a justiça e qual é a consequência legal. Pois é seja, uma possibilidade. É uma possível multa. Que não depende do oficial, depende do magistrado. Sim. É bom reforçar isso, porque a gente não pode dizer, olha, você está advertido, senão você será multado. A gente não pode nunca afirmar, porque e aí é pacífico na jurisprudência. Para que haja a penalidade de multa, o juiz, não o oficial, o juiz ele tem que determinar que aquela informação seja prestada e expressamente dizer, sob pena de multa, sob pena de ato atentatório. Se o juiz não dá essa advertência na sua decisão, no seu comando, essa penalidade não vai ser aplicada. Então, o nosso dever, nesse caso, é orientar no sentido de que, olha, é possível que o magistrado tome providências para que essa informação seja prestada sob pena de multa. E vou informar ao magistrado da sua conduta neste momento. E aí que a pessoa fica, isso. É neste momento. E aí, voltando àquela minha história que eu estava falando da tentativa de prisão, porque eu não consegui prender o cara, lá conversando com a moça, no balcão do mercadinho, eu fiz exatamente essa advertência a ela, quando ela começou a chorar. Eu falei, senhora, veja, eu apenas estou conversando com a senhora, estou me comunicando com a senhora. Tá? Não entenda isso como uma ameaça, porque não é uma informação na minha diligência, e eu estou levando a minha diligência aqui a sério. É uma advertência. É uma advertência. É advertência mesmo. Não entenda como nenhum tipo de ameaça, porque não é. Eu sou o Estado na sua porta,
com uma ordem judicial em mãos. Apesar de eu não poder falar para a senhora agora, porque o conteúdo é sigiloso, eu não posso falar para a senhora de que se trata, a senhora já se apresentou como a proprietária do estabelecimento, já falou que a pessoa que é o réu, que ele trabalha aqui, que é o seu namorado, está fazendo uma entrega, e eu estou lhe fazendo uma simples pergunta, ou pedindo uma gentileza sua. Entre em contato com ele e informe para mim que horas que ele volta. Informe para mim onde é que ele pode ser encontrado. Informe para mim se amanhã ele vai estar aqui ou em que horário, porque eu preciso falar com ele pessoalmente. Eu não poderia, obviamente, dizer para ela de que se tratava, porque era prisão e a viatura da polícia já estava ali do lado. E ela chegou a ver a viatura? Ela viu a viatura rondando. Ela até perguntou, essa viatura está com você? Não, ela já sabia. Provavelmente o pessoal fica ligado nessas horas, né? Mas não tinha só essa viatura, realmente tinha outras viaturas rondando. Essa estava comigo, mas ela não ficou parada ali na frente, não. O fato é que ela se negou a contatar a pessoa, não sei se por medo, aí a gente nunca sabe, né? Se por medo ou para tentar informar a ele, olha, tem um oficial aqui, não vem não. Aí a gente nunca vai saber. O fato é que eu fiz a advertência a ela ficou muito nervosa, até telefonou para a filha dela, que era estudante de direito, e começou a atrapalhar ali no procedimento. Falei, olha... Geralmente as pessoas dizem para não dar informação e elas não entendem que tem dever de colaborar. Exatamente. Geralmente é assim. Fale aqui com a minha filha que está no telefone porque ela estuda direito. Falei, olha, a diligência aqui é presencial, eu estou me comunicando com a senhora. Se a sua filha quiser chegar aqui, ela pode conversar comigo, não tem problema nenhum, mas a diligência é aqui. A senhora está advertida, eu estou aguardando aqui desde as 15 horas, são 18 horas, e até agora a senhora não me prestou nenhuma informação acerca do paradeiro dele, ou se ele volta para cá, para o seu estabelecimento onde ele trabalha, e a senhora está se recusando a me entregar essa informação. Então a senhora está advertida, vou remeter essa informação para o juiz, e se ele entender pertinente, ele pode aplicar uma multa à senhora de até 10 salários mínimos. Ah, mas o senhor está me prejudicando, me ajuda? Eu lhe ajudar como? Vou reportar ao juiz a verdade, o que aconteceu. A não ser que a senhora agora entre em contato com ele e me preste as informações. A senhora quer fazer isso? Ah, não posso, ele não me atende. Bom, eu já entendi, a senhora está advertida. Eu não estou lhe aplicando nenhuma penalidade. Eu estou lhe dando uma advertência. E o juiz, se entender, pode lhe aplicar a penalidade. É uma situação muito delicada, porque a gente tem que sentir no momento ali se realmente é o caso de má fé, eu volto, né, sempre a má fé, ou se é medo mesmo, porque as pessoas têm medo de represália dos familiares, dos conhecidos. E essa sensibilidade é de extrema importância, porque se a gente percebe que existe ali um medo real, não adianta a gente levar... Não adianta. Levar para a parte do direito, do processo. A gente tem que ficar na parte da comunicação e tentar entender. Mas às vezes a gente não tem como saber mesmo e tem que utilizar os recursos legais. Fazer a nossa missão, né? Eu fiz a advertência, ela ficou apertada, eu falei, ó, não se incomode com... Assim, não se sinta pressionada, porque eu não vou tomar decisão nenhuma aqui. Mas eu vou reportar ao juiz. Tá? E ele vai tomar decisão caso queira. A senhora quer mudar de ideia? Não? Então tudo bem. Se ela tivesse com medo, se eu percebesse medo, eu poderia ter mudado a estratégia. Eu vou tentar empatia. Então, a senhora me liga mais tarde, eu vou embora, a senhora me liga amanhã. Aí o oficial de justiça já sabe, né? Até já tem diretamente, né, como eu fiz com o advogado, se existia algum tipo de ameaça, algum tipo de... Enfim, alguma ilicitude em relação ao pai dele. Ele falou, não, a gente se dá muito bem. Eu percebi que era super tranquilo, então... eu segui. Porque se ele me dissesse de forma diferente, olha, o senhor me desculpa, mas é porque eu tenho um problema com meu pai, então vamos mudar aqui o comportamento, porque eu não quero que ninguém também se prejudique. Embora exista um dever legal, a gente tem que ponderar aí, né, até onde vai o dever legal e até onde vai a integridade física até mesmo, integridade psicológica, física, relações familiares. Existe um peso aí, não é aquela regra absoluta. Você tem o dever de, logo você vai colaborar, né? Então, a gente pode ir até para o processo penal aí que fala dos declarantes, né? Os declarantes não têm o dever de falar a verdade quando a gente está falando dos familiares, justamente por uma questão moral, uma questão familiar. Então, existe essa questão, essa interpretação, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, se nós não sabemos, nós temos o dever também, como você fez, de informar o procedimento legal. O meu procedimento é pedir informação, o seu dever é prestar informação. Se a informação não é prestada, eu informarei ao magistrado, poderá tomar providências. E essas são as consequências. E dentre essas consequências,
É a aplicação de multa. É isso, Então, é a verdade. É o que traz a prática do que a gente resumiu no início, né? Um bom diálogo, não deu certo. Conhecimento, não deu certo. Advertência, que é o que a gente traduziu aqui nesse bate-papo enquanto falava sobre o que diz a lei. Mas ainda, mesmo fechando o quadro do que diz a lei, eu queria fazer uma outra pergunta para você no seu entendimento, me colocando na posição de terceiro. Muito bem. Na possibilidade de chegar um oficial de justiça, me visitar e perguntar para mim algo sobre um processo em que um familiar meu participa. E eu me nego simplesmente alegando a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou informar o telefone da minha mãe, o endereço da minha mãe, por exemplo, porque essa é uma informação pessoal, privativa, e a LGPD protege ela sobre isso. E agora? Eu sou o terceiro querendo empombar, querendo dar ruim aqui para o oficial de justiça. Olha, nem os estudiosos do direito têm uma resposta muito precisa sobre isso. A LGPD ainda está em discussão. É muito novo, né? Cada um pensa de um jeito, todo mundo entende que agora as informações são trancadas a 7 chaves. Não é isso. LGPD não é isso. A LGPD está aí para proteger a sua privacidade contra uso indevido. Utilizar informação dentro de um processo judicial para que o juiz possa decidir conforme a verdade, conforme o justo, é extremamente lícito. Então, de uma forma geral, assim, sem me aprofundar muito, utilizar as informações em diligências judiciais é lícito. Ilícito é ocultá-las. Se utilizar da LGPD, que é que eu vou usar novamente a expressão, abuso de direito, para poder se proteger, para poder tirar qualquer tipo de vantagem. A LGPD ela é feita para proteger você de uso indevido, para proteger o tratamento de dados para aqueles que querem ganhar dinheiro, para aqueles que querem ganhar qualquer tipo de vantagem. O judiciário não está aí para isso. O judiciário está aí para resolver conflitos. Mais uma vez, é uma atividade extremamente lícita. Então, eu posso dar o exemplo do processo penal, porque a LGPD fala expressamente que na repreensão de crimes, eu acho que é essa a expressão, não se aplica a LGPD na repreensão de crimes. E aí a gente tem a fase policial e tem a fase judicial. O oficial de justiça está lá na judicial, levantando informações para que o juiz possa decidir. Seja para fazer uma citação, uma intimação ou buscar realmente uma informação. Então eu já adianto que na persecução penal a gente tem uma exceção expressa da LGPD. Não se aplica porque não faz o menor sentido. Claro que a LGPD também se aplica à administração pública. Se aplica, ela não pode fazer um uso indevido sem necessidade. Mas se a gente está falando aqui de atividades, de alguns princípios até da LGPD, se o objetivo daquela informação tem uma finalidade lícita, qual é nesse caso? Um ato processual. Se aquela informação é necessária, eu preciso dessa informação para poder fazer uma citação, por exemplo, eu preciso desse telefone? Não, eu não preciso, eu posso voltar aqui amanhã, ele vai estar em casa. Aí a pessoa já não é obrigada a me dar. Vai facilitar? Vai, mas obrigada ela já não é. Porque já não é uma informação necessária, ela é útil, mas não é necessária. Eu tenho outro recurso? Tenho. Funciona, é razoável, funciona, então eu não posso exigir essa informação. Mas se o meu objetivo é atingir uma finalidade lícita, se é algo necessário e se é adequado, existem vários outros princípios que regem a LGPD, mas se ele é também adequado, não há de se falar em proteção de dados. O que o oficial de justiça e o que o judiciário não podem fazer com esses dados é divulgá-los. É isso que a LGPD nem divulgá-los, nem usá-los para outro propósito. Nem usar. Por exemplo, você, oficial de justiça, pegou o contato lá de uma pessoa de renome, de um artista, por exemplo, e você usa esse contato eletrônico para fazer a citação. É lícito, é necessário, é adequado. Agora, se você é fã desse cara e começa a mandar mensagem para ele, aí você está violando a LGPD. Essa é a diferença. Se no processo judicial é publicada uma matéria e essa matéria coloca lá o telefone do artista, seja lá de quem for, estou botando artista porque é mais fácil de entender. Isso viola a LGPD. Usar para o ato processual, não. Beleza, então nos mantendo aqui no tema, o dever de colaboração de terceiros, a gente falou de uma consequência.
né, sobre ato atentatório à dignidade da justiça, cuja consequência pode ser a multa de até 10 salários mínimos. Existe algum outro tipo de consequência que a gente deve alertar ou advertir terceiros? Porque alguns ficam assustados em processo de execução, por exemplo. Ai meu Deus, se eu não pagar, eu posso ser preso? Tem muita gente que tem esse pensamento ainda, nem com o devedor infiel já não tem mais a consequência de prisão, né? Então a única consequência de prisão no âmbito civil é o devedor de alimentos que não paga a pensão alimentícia, né? Então nesses casos não cabe prisão. Olha, em geral. Em geral não, mas pode acontecer no caso de um flagrante, de acontecer um crime. E os crimes mais comuns são desacato, desobediência ou resistência. Não, mas nós estamos falando aqui em relação a terceiros que não estão colaborando com algum tipo de informação. Sim, em relação a não prestar as informações, isso realmente, a única penalidade é no bolso, é multa. Mas aí eu me refiro a outras condutas que possam embaraçar o cumprimento, estou indo um pouco além da sua pergunta, em que se a pessoa, através de uma violência ou de uma grave ameaça, que é o crime de resistência, impedir que o oficial de justiça realize aquele ato, algo do tipo, passa o risco assim no chão, se você passar daqui é bala. O risca-faca. É o risca-faca, aí é crime. Então não tem a ver com informação, mas sim, pode acontecer da pessoa cometer um crime, dela te fazer uma ameaça também. E aí a gente tem os crimes em geral de menor potencial ofensivo, que não dá prisão propriamente dita, mas dá condução para a delegacia para lavrar um TCO. Então, na prática, a pessoa é apreendida e é conduzida. É uma prisão, mas não se lavra o auto de prisão. Mas respondendo assim de forma bem direta, não tem outra penalidade além da multa, penalidade pessoal. Mas pode ter uma consequência judicial, que não vai mexer no seu bolso, não vai mexer com a sua pessoa. Mas o juiz pode determinar uma medida coercitiva, por exemplo, da apreensão de um documento. Se você, oficial de justiça, percebe que... Vou dar um exemplo aqui numa execução. Existe lá uma nota promissória, existe um cheque. E a gente sabe que o título de crédito ele pode ser apreendido, né? A gente tem aí o princípio da cartularidade, né? Quem tiver na posse do título tem o crédito. Então esse título ele pode ser apreendido. E se ele tiver na posse de terceiro, o oficial de justiça, na hora da penhora, ele vai lá e vai apreender o título. Mas o terceiro pode impedir. Então, nesse caso, ele está criando embaraços. O magistrado pode determinar a apreensão desse título, porque você provavelmente vai ter que invadir uma residência, vai ter que fazer um arrombamento e eu vou precisar da ordem judicial. Vai ter uma consequência negativa de invasão de privacidade, mas pessoal mesmo, de liberdade, de multa, não vai ter. Mas o que eu vejo assim de mais comum que pode ter é a apreensão de documentos, seja numa execução, seja numa produção de prova. Busca e apreensão de veículo também, quando está com terceiros? Mas aí a ordem já seria direta da busca e apreensão, né? Não seria do veículo, sim. Mas da pessoa que comprou, às vezes nem sabe que o veículo tem aquele problema, enfim. Mas se a gente chega, a gente já chega com a ordem de busca. Então a recusa dela vai resultar na própria busca. Eu estou pensando em coisas além da diligência inicial. Certo. Por exemplo, eu vou pegar uma informação relacionada à empresa e a empresa se recusa daquela informação. Logo, o juiz determina que sejam apreendidos os documentos contábeis. É uma medida coercitiva que foi como consequência a sua recusa em prestar informação. Então é isso, a gente tem regras multas ou pode ter também medidas coercitivas, quando envolve um documento que está ali, que deveria estar à disposição do juízo. Entendi. Verdade. E assim, lembrando que quem aplica a multa não é o oficial de justiça, é o juiz. Sua obrigação ou seu dever é levar a informação para o juiz para que ele tenha elementos para tomar a decisão dele. Muito bem, eu acho que a gente já exauriu o conteúdo, a gente conversou bastante. Então a você que gostou do vídeo, mais uma vez, curta, compartilha, se inscreva, acesse o nosso site que você já viu aqui na telinha hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, possivelmente com o nosso amigo Cleiton Alves. Não tô no quadro, making off. Eu falei. Pausa agora. Resposta da Mônica. Não. Ficou massa, velho. Essa é a minha teoria. Não li em lugar nenhum. Mentira, li sim. Bora lá. Isso aí.
Bora lá, bora lá, bora Bora lá. lá. Bora lá, Vai. bora lá. Um card desse que tá com erro de digitação. E é? É, eu tirei a foto. É o meu, o oficial em cena. Pô. Oh. Tá. Então a gente sabe que a culpa é sua, né? Ah, se liga. Clau. Eita. Oficial Eita. em cena. Eita. Eita.